Mensagem de Selácia, outubro de 2016. Outubro está começando com tensões e emoção no ar. Muito está em jogo em nossa sociedade e em nossa vida pessoal. Há, provavelmente, muitas coisas com as quais você está lidando diariamente, enquanto se esforça para estar à altura das dificuldades e prosperar. Neste artigo, eu lhe darei uma visão geral dos componentes energéticos de outubro, bem como das principais situações que estão se revelando, o que pode afetá-lo e o resto da humanidade. Fique ancorado e convide a sua sabedoria interior para participar com você, enquanto lê isto. Retrospectiva. Como você sabe, vivemos em tempos sem precedentes. O mundo ao nosso redor está em crise, pois a humanidade alcançou seu ponto de ser capaz de sustentar uma forma de vida decente e eficaz para todos os seres. Todo o planeta, incluindo todos os seres vivos, estão em uma grande transformação que determinará como a vida continuará nas próximas décadas e séculos. Temos uma massa crítica de despertar ocorrendo, pessoas em todo o mundo tornando-se conscientes de situações que não teriam tomado conhecimento antes de nos conectarmos através da tecnologia. Muito conhecimento sobre como a sociedade é governada e sobre como e por que as guerras são travadas, estão se tornando um conhecimento comum. Não é realmente uma informação nova ou um novo desenvolvimento. Entretanto, quando uma população começa a despertar para antigas normas sociais muito injustas, há naturalmente uma resposta confusa. Pessoas que sofrem os efeitos da desigualdade e da falta de oportunidades podem sentir choque e raiva, e com isto uma sensação de impotência. Da mesma forma, os beneficiários da velha hierarquia podem responder com uma investida feroz para manter a atual situação. Isto significa que aqueles que estão no poder podem buscar maneiras ainda mais intensas de obscurecer a verdade. Agentes de mudanças divinos que despertam. Como um agente de mudanças divino, você está entre aqueles que despertam conscientemente para o estado das coisas em nosso planeta. Como parte disto, você está em uma grande fase de reformulação do que estas coisas significam para você, pessoalmente. Seu papel agora é estar presente ao que está acontecendo, tanto no mundo quanto em sua própria vida. Isto inclui se lembrar de seu propósito maior para encarnar agora, ser um daqueles na vanguarda das grandes mudanças que estão se revelando, sendo um exemplo positivo de como criar um mundo mais justo, pacífico e amoroso. Para ter sucesso no cumprimento desta missão maior, é necessário desenvolver uma conexão mais regular com o espírito e a sua orientação interior. É também vital ficar conectado à vibração da humanidade, incluindo o que as pessoas estão ouvindo acerca do que está acontecendo. Você precisará de sua orientação interior para monitorar efetivamente o que você está absorvendo. Você não pode ser realmente informado se depender unicamente das notícias ou tendências nas mídias sociais. Na verdade, se você medir a verdade unicamente a partir das notícias ou da mídia, você não terá fatos verificáveis e não poderá ficar inclinado pelos constantes temas dirigidos emocionalmente. Torne isto a sua prática contínua para descobrir e aplicar as ferramentas adicionais para o discernimento. Somente com o discernimento apropriado você pode avaliar o que está realmente acontecendo, ajudando a si mesmo e aos outros. Visão geral de outubro. Este mês temos uma série de questões fundamentais de importância potencial significativa para o nosso futuro. Algumas podem parecer localizadas, mas, lembre-se de que estamos agora em um mundo conectado 24 horas, nos 7 dias da semana. Temas gerais fundamentais. Primeiro, os grandes líderes dos países sedentos de poder mostram ao mundo que eles sabem como usar as armas nucleares, ou que eles irão silenciar os dissidentes, ou através da censura, ou matando seu próprio povo. Segundo, ditadores do país que instituem guerras cibernéticas para influenciar a direção de países rivais. Terceiro, candidatos para cargos públicos que usam as emoções e temas baseados no medo para serem eleitos. Quarto, notícias na mídia que proporcionam notícias provocativas ou chocantes que, ou distorcem os fatos, ou deixam de fora fatos relevantes que as pessoas precisam para discernir a verdade.
quinto, medo sobre potenciais ataques terroristas. Alguns são encenados para um efeito ideal através da escolha cuidadosa do local ou tempo, enganando a publicidade online. Sexto, a elite de poder que se aproveita do fato de que a maioria da população carece de habilidades e de discernir o fato da ficção, com a maioria das pessoas tão distraída e sobrecarregada, que elas não se tornam presentes e nem questionam o suficiente do que elas absorvem. Sétimo, as eleições que ocorrem em países como os Estados Unidos, onde o dinheiro na política distorce os resultados e a capacidade de quem for eleito de governar com eficiência. Oitavo, temas da verdade e da justiça que eu descrevi em minhas previsões para 2016 estão na frente e no centro, especialmente neste último trimestre do ano. Nono, ciclos planetários que se revelam agora serão desafiadores para as pessoas encontrarem e usarem todos os seus recursos internos e externos para encontrarem a estabilidade, para discernirem a verdade e descobrirem como prosperar com um sentimento de alegria e com propósito. Ciclos planetários fundamentais. Temas fundamentais da energia relacionados aos aspectos planetários em outubro incluem aqueles delineados aqui. Primeiro, iremos experienciar mais tensões e incertezas envolvendo forças revolucionárias radicais e, com frequência, súbitas, revelando-se em todo o planeta. Isto é confuso e as pessoas estão propensas a se sentirem agitadas, talvez, sem saber por quê. Um grande catalisador foi a quadratura Urano/Plutão. Para a perspectiva, este é o alinhamento raro e desafiador que em 2012-2015 levou a uma associação de avanços progressistas e reações violentas em nosso mundo polarizado. É como o mundo e a nossa visão dele se transformou muito. Embora o principal impulso da quadratura Urano/Plutão não seja conosco diretamente como era, as tensões deste ciclo estão ainda muito vivas. Elas podem ainda ser acionadas, também, quando os planetas se alinharem, como eles estão em outubro. Estaremos sentindo os efeitos desta quadratura inicial ao longo desta década, tornando esta uma década fundamental para determinar o futuro da humanidade. Segundo, temos inúmeros aspectos planetários neste mês que catalisarão questões envolvendo os relacionamentos. Especialmente para revisão em uma grande maneira, estão temas que envolvem a justiça, a verdade, os limites e o equilíbrio. Os relacionamentos, na verdade, estarão na frente e no centro ao longo do próximo ano, enquanto as energias cósmicas ajudam a trazer à luz o que está funcionando e o que precisa mudar. Você pode experienciar isto um e um com os outros em seus círculos. Você pode também observar esta dinâmica quando se relaciona com grupos de pessoas. E desde que os relacionamentos estão no núcleo de todas as negociações e na elaboração de leis, isto estará ocorrendo nos negócios, no governo e entre países. Terceiro, sempre que temos dias de elevada energia, como a lua cheia de 15 de outubro, outros aspectos planetários, como aqueles mencionados, podem ter um efeito amplificado. Ao mesmo tempo, esta lua cheia pode levar a grandes avanços pessoais, possibilitando avançar de uma maneira totalmente nova e mais produtiva. Isto poderia se relacionar com o seu caminho individual de vida, seu relacionamento com uma pessoa-chave, ou com a sua capacidade de contribuir com o mundo, de uma maneira significativa e lucrativa. As energias e você. Como mencionei recentemente em mídias sociais, os primeiros dias de outubro começarão como uma espécie de passeio em uma montanha russa para os relacionamentos. Energias cósmicas tensas podem agitar lembranças de mágoas do passado. Se isto lhe acontecer, evite a tentação de agir de acordo com estes sentimentos. Se algo precisar de resolução, este pode não ser o melhor momento para rever velhas feridas, ou você pode ter mais a esclarecer mais tarde. Em geral, aqui está uma maneira de compreender as energias planetárias e como elas podem afetá-lo a um nível pessoal, enquanto afeta outros ao seu redor, também. Aspectos planetários podem desencadear novos insights que o ajudarão a se ver como o ser divino que você é. Da mesma forma, aspectos dos planetas podem catalisar questões pessoais incômodas que não foram resolvidas.
O que estou buscando aqui é o condicionamento baseado no medo ao longo de uma série de vidas, que afeta como você se vê, como vê o mundo e a sua capacidade de prosperar e de viver na alegria. Padrões do DNA. Todos são afetados por padrões não resolvidos do passado, incluindo líderes de países, tomadas de decisões nas empresas, palestras sobre a paz e pessoas como você. Questões de que falo aqui são padrões ao nível do DNA, não resolvidos e baseados no medo, enraizados nesta ou em vidas anteriores. Este é o condicionamento da humanidade ao longo de milhares de anos. Aqui está um exemplo. O opressor Hitler provavelmente teve inúmeras experiências de vidas passadas, registradas em seu DNA como crenças ou padrões, que lhe permitiram influenciar uma população para segui-lo cegamente e ajudá-lo a infligir atrocidades indescritíveis. Isto ocorreu em um momento de turbulência, quando muitas pessoas ficaram incapacitadas e susceptíveis à manipulação. Não foi apenas Hitler. O clima subjacente de medo e de agitação foi também um fator. Em tempos mais recentes, tem havido outros líderes que têm um magnetismo semelhante, capazes de ganhar seguidores e controlar através do medo. DNA, registro akáshico da história pessoal. Em um nível pessoal, todos mantêm em seu DNA as qualidades e padrões que imperem a integridade e de ter uma vida cheia de amor e de alegria. O DNA, na verdade, é como um vasto registro akáshico, relativo ao registro akáshico da história pessoal em seu DNA. O DNA em suas células é um tipo de guardião do registro de quem você é e do que você acredita. As impressões energéticas armazenadas em seu DNA são um registro dos seus potenciais passados, presentes e futuros. Em meu trabalho intuitivo de cura do DNA, posso ver psiquicamente estas impressões. Aqui está um exemplo geral de impressões do DNA em nossos tempos atuais de caos e de manipulação da mídia. Imagine que uma mulher está lutando com questões de verdade, autoconfiança e de discernimento do fato da ficção. Considere que esta mulher em uma vida passada foi perseguida por dizer a verdade e por revelar as suas habilidades psíquicas. O mais provável é que ela não tenha nenhuma consciência de seu condicionamento de vidas passadas, sendo desencadeado agora por eventos mundiais. Sem a cura destas questões centrais no DNA, ela poderia ter dificuldade em confiar em sua intuição, talvez, evitando inconscientemente o desenvolvimento psíquico, como inseguro. Há muitas consequências potenciais, sendo um impacto danoso de suas escolhas. Sem confiar em seu coração e não conseguindo se sentir confiante em suas decisões, ela poderia ficar vulnerável aos líderes carismáticos que usam a manipulação da mídia para ganhar poder sobre os outros, fazendo escolhas das quais ela mais tarde irá lamentar. Algumas perspectivas imediatas. Minha experiência com estas coisas é direta, não somente de anos como uma curadora profissional intuitiva do DNA, mas anteriormente, quando trabalhei como uma jornalista, relatando sobre a política global, a macroeconomia, o comércio mundial e a sociedade. Naqueles tempos, quando abordava notícias na Casa Branca, no Congresso e notícias internacionais da Europa, como jornalista era muito diferente do que agora. Precisávamos validar as nossas histórias com fontes citáveis e notícias que ainda não tinham evoluído para tabloides, financiados por grandes empresas. Havia ainda muito preconceito nas notícias. Em geral, porém, aqueles tempos anteriores no jornalismo foram uma força benéfica na criação de um povo mais educado e consciente. O que você pode fazer agora, sentindo-se frustrado com o ritmo da mudança para pontos de vista mais esclarecidos, nos cuidados da saúde, na política e em outros setores? Mantenha a sua visão de um mundo em que a saúde, a felicidade e o bem-estar para todas as pessoas é o objetivo. Use a sua voz, e escolha com cuidado o que você compra e ingere. Confie que a sua energia e consciência, acionadas diariamente, é um fator fundamental na criação de uma existência mais justa e humana. Saiba que a sua presença, enquanto você participa plena e conscientemente de nossa dança da mudança, é um belo presente que você tem que dar ao mundo.